Olá, tudo bem? Estou de volta mais uma vez para levar até você a palavra de Deus. Dessa vez eu quero falar a respeito da eleição soberana de Deus. Deus escolhe o ser humano para ser seu povo da maneira que ele quer, do jeito que ele achar melhor. E não depende do que as pessoas querem ou façam, e sim da soberana vontade dele. Ele faz dessa maneira simplesmente porque ele é Deus. Em Romanos 9, de 6 a 29, diz: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que o chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Deus diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Antes deles nascerem, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, Deus já tinha manifestado a sua escolha. Deus elege as pessoas conforme o propósito dele e as chama sem levar em conta as obras que elas praticaram. Por isso, Deus diz: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus aqui é bem claro de como ele trabalha
para nos eleger. Bem, admite-se que a analogia do olheiro e seus vasos cobre apenas um aspecto em relação ao Criador com aqueles que o criou, principalmente com os homens que ele criou à sua imagem. Os vasos iníquos não são feitos à imagem do olheiro e, em caso algum, podem contestar ou apontar defeitos no trabalhar de Deus. Há a resposta da fé quando Jó e Jeremias pedem a Deus que explique os seus misteriosos modos de tratá-los. Mesmo Cristo na cruz, ele clama: "Por que me desamparaste?" Quando o homem de fé clama desse modo, é precisamente porque a justiça de Deus, bem como o seu poder, agem como a principal forma de ação em suas vidas. Há, por outro lado, também a resposta da incredulidade e da desobediência do homem ímpio. Quando o homem tenta colocar Deus no banco dos réus para julgá-lo. É a esse tipo de gente que Paulo censura tão asperamente, que recorda ao ímpio a sua condição de criatura e o coloca em seu lugar. Paulo foi mal compreendido e criticado injustamente por não entenderem que é ao rebelde que desafia a Deus e não ao desnorteado que procura a ajuda de Deus que ele está falando. Deus, por sua graça, tolera as questões levantadas por seu povo, mas ele não se submete a interrogatório judicial feito por um coração endurecido e impenitente. Porque Deus não havia de tolerar pacientemente gente como Faraó, vasos feitos para servir de lição objetivas de sua ira, modelados para serem destruídos. E por que não havia de demonstrar a grandeza da sua glória por intermédio de outros vasos, que servem de lição objetivas de sua misericórdia, e de antemão preparados para este glorioso propósito? A misericórdia e a paciência de Deus visam a dar tempo aos homens para que se arrependam. E se ao invés disso endurecem ainda mais o coração, como o Faraó fez, depois de repetidas protelações, estão simplesmente acumulando uma crescente carga de retribuição a si mesmos para o dia da recompensa. Em outras palavras, as pessoas que não querem obedecer a Deus estão acumulando para si resultados mais danosos e um julgamento muito mais rigoroso para as suas vidas. Algumas nações receberam muito mais luz do Evangelho do que outras e têm a correspondente responsabilidade diante de Deus. O homem que experimentou a graça perdoadora de Deus está sempre a indagar porque seus olhos foram abertos enquanto os olhos de outros continuam fechados. É algo que não conseguimos explicar, mas vamos ficar sabendo só na glória. O ponto em que Paulo traz aqui é que a humanidade inteira é culpada aos olhos de Deus. Ninguém tem o direito à sua graça. Se Deus decide estender a sua graça a uns e a outros não tem base para alegar que ele é injusto, porque ele estende a sua graça a quem ele bem quiser. É a justiça de Deus que você quer? Então aceite isso. Se Deus aplicasse a sua justiça a todos os homens, nenhum de nós veria a salvação. A graça de Deus é muito mais ampla do que qualquer pessoa teria ousado esperar. Mas justamente porque é graça, ninguém tem o direito a ela. E ninguém pode exigir que Deus dê explicação dos princípios pelos quais dá a sua graça a alguém, ou exigir que ele a dê. Em sua soberania, a graça pode impor condições, mas não pode ser submetida a condições. Todos nós já nascemos condenados por causa do nosso pecado. E o que Deus fez? Pela sua misericórdia, resgatou alguns para serem libertos da condenação. Pela sua graça fomos salvos, e isso não vem de vós,
é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E isso é um favor imerecido. Não tem nada que o homem possa fazer para merecer a salvação. Deus elege quem Ele quer, simplesmente porque Ele é Deus. Pai, eu te louvo, pois nada e ninguém pode ir contra os seus propósitos. Bem, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!